Boa tarde a todos, muito obrigada. Aqui há a moderação da doutora Manuela Oliveira, do lado da mesa. Boa tarde a todos. Eu vou só aqui partilhar rapidamente o ecrã, basicamente apenas para mostrar. Doutora Sandra está sem som. Desculpem, sem querer carreguei aqui no microfone. Perguntava só se estão a ver já aqui o ecrã, onde está a aparecer o portal da universidade. Confirmem-me só, por favor. Sim, está. Ok, Sim. muito bem. Ok, portanto também agradeço a colaboração de todos. Está aqui uma larga equipa da universidade, nomeadamente em termos de diretores de departamento e de coordenadores de cursos, a quem também agradeço podermos estar aqui 1h15, um bocadinho a conversar. Tanto como já foi dito, o objetivo desta sessão é um pouco falar sobre as pós-graduações que a Universidade Aberta tem e que obviamente são questões que estão relacionadas com o chapéu da investigação, que é uma área obviamente que fundamental para qualquer universidade. Tanto como todos sabem, a Universidade Aberta, como é a única instituição de ensino superior público à distância, em Portugal, claro, e que por isso desenvolve investigação de ponta na área da educação à distância, mas não só em todas as áreas, os seus domínios científicos, diretamente relacionados com os 4 departamentos que a Universidade tem e que irão os seus diretores falar brevemente sobre a sua oferta educativa. Portanto, as ofertas vão desde a área do ensino à distância, às ciências sociais e à gestão, às ciências e tecnologia e às humanidades. E, portanto, há uma preocupação da universidade de haver uma estreita relação entre a investigação e a oferta educativa, nestes vários domínios. Por essa mesma razão tem definida uma política de investigação, sendo ela que assenta na transparência, na credibilidade, na ética, na abertura e na inovação. Atualmente a Universidade tem em oferta 21 mestrados nas diferentes áreas e que os diretores com certeza irão falar e brevemente, porque são muitas áreas, e 11 doutoramentos. Os coordenadores e seus representantes desta oferta estão aqui presentes, para quem quiser depois fazer alguma questão e até podem ir fazendo no chat. E para que eles também possam, desde já, eventualmente esclarecer alguma dúvida e assim criamos alguma dinâmica também e otimizamos o tempo. Para haver esta investigação e que se liga com os mestrados e doutoramentos, obviamente que é importante que a universidade também tenha como base centros e unidades de investigação. E, portanto, a Universidade Aberta, como podem ver aqui na página, eu achei que seria mais fácil fazer logo a ligação para o portal, porque aí podem pesquisar toda a informação. A Universidade tem sediado 3 centros de investigação, e que também os coordenadores dos centros estão aqui presentes, a quem também agradeço para qualquer questão que também queiram esclarecer. E, portanto, dentro destes 3 centros de investigação temos o laboratório de educação à distância e learning, que é coordenado pela professora Lina Morgado, se quiser dizer boa tarde. Olá, peço desculpa que cheguei aqui um bocadinho atrasada por questões técnicas. Mas chegaste mesmo a tempo, obrigada. Depois, que é um centro acreditado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Depois temos o Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais, que foi o primeiro centro de investigação da Universidade Aberta e pioneiro nesta área tão atual das migrações, que é coordenado pela professora Natália, que se estiver presente também poderá dizer boa tarde. Natália Ramos ou alguém em sua representação.
E depois, contrastando com o centro mais antigo, temos o centro mais recente, que é o Centro de Estudos Globais, que é coordenado pelo professor José Eduardo Franco, que é recente e por ser recente vai iniciar agora o processo de acreditação pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Além destes 3 centros, teremos 5 polos, núcleos ou extensões, que também estão aqui os seus coordenadores, nas diferentes áreas e que são polos ao fim e ao cabo, ou que são núcleos ou extensões que têm um centro-mãe numa determinada instituição, instituições fora da universidade, mas que se justificava porque tinha vários investigadores e docentes a colaborar na Universidade Aberta e para os quais depois os estudantes se associam e que fazia sentido criar então esses polos. E que vão em áreas desde o polo do Centro de Investigação em Artes e Comunicação, o núcleo do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, mais conhecido pelo INESC-TEC, a extensão do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX, o polo do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição e a extensão do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. Os seus coordenadores, que também se quiserem só dizer olá e boa tarde, e que também estão aqui disponíveis para esclarecerem alguma questão que ocorra e também a quem agradecemos estarem aqui presentes, e foi só para mostrar a diversidade dos diferentes áreas científicas muito relacionadas obviamente com a oferta educativa que temos na Universidade Aberta. E não me demoro mais, passo para a palavra agora para os diretores de departamento e para a moderação da doutora Séfora Silva, por favor, do Clado Porto de Mós. Obrigada. Obrigada, professora Sandra. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu vou ter aqui o papel um bocadinho mais de coordenar esta próxima etapa e, portanto, ela vai ser uma intervenção dos diretores de departamento que eu vou chamar um a um no momento de falarem, seguida, em alguns casos, na maioria dos casos, de um pequeno testemunho de estudantes. Dizer-vos apenas que procurámos que este testemunho, como terão a oportunidade de ver a seguir, fosse o mais abrangente possível, de forma a que nós pudéssemos, com exemplos práticos de pessoas, porque nós, na verdade, todos nós olhamos para pessoas e para as suas histórias como um elemento de identificação e, portanto, procuramos, de alguma forma, que estes exemplos que vos trazemos hoje, esta partilha que as pessoas farão aqui convosco, sejam, sobretudo, exemplos de pessoas que de alguma forma modificaram as suas vidas pessoais ou profissionais graças à formação que escolheram na Universidade Aberta e que fizeram, ou também pessoas que estão ainda ligadas à investigação por via da Universidade Aberta. E, portanto, pediria agora que a professora doutora Cláudia Neves, do DIT, pudesse tomar a palavra. A professora, tanto quanto sei, não vai trazer um testemunho, mas além da sua própria palavra, irá apresentar um pequeno vídeo que eu peço a vossa atenção. Professora, a palavra é sua. Muito boa tarde, muito obrigada, Séfora. Vou então dar aqui início à apresentação da oferta educativa por parte dos departamentos. E começamos com o departamento mais pequenino desta universidade, mas aquele que tem de facto um trabalho com maior impacto na melhoria das práticas de ensino e aprendizagem e também em toda a pedagogia subjacente ao nosso trabalho. Portanto, é com grande satisfação que aqui estou. Vou partilhar com vocês um pequeno vídeo sobre a nossa oferta educativa para que seja também um pouco mais dinâmica a exposição relativamente àquilo que nós temos em oferta. Depois teremos aqui alguns representantes das coordenações dos cursos do nosso Departamento de Educação para responder a algumas das vossas questões. Portanto,
tentei ser dinâmica e um bocadinho menos positiva, mas de facto nem sempre as tecnologias nos ajudam, mas espero que vos tenha dado uma ideia relativamente à oferta educativa do departamento. E no final tenho aqui não só a minha pessoa, como também alguns representantes do curso do Departamento de Educação à Distância e Learning para responder a algumas das questões dos potenciais interessados. Portanto, muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, professora Cláudia. Certamente que, tirando o percalço inicial, toda a gente viu com atenção e gosto o vídeo que partilhou connosco. Obrigada por isso. Passo agora a palavra ao Sr. Diretor do Departamento de Ciências Sociais e Gestão, o professor Dr. José Porfírio. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado por me ouvir, certo? Boa tarde a todos. Professor. Boa tarde. Sim, senhor, muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer receber-vos aqui e rever aqui os nossos colegas que estão aqui em grande peso também, dada a importância deste momento. Nós vivemos para os nossos alunos e, portanto, é por isso que todos aqui estamos. Então, cabe-me a mim fazer aqui a apresentação, neste caso, do maior departamento da Universidade Aberta. Só para terem uma ideia, portanto, nós temos cerca de 75 professores, entre docentes de carreira e professores convidados, mais de 100 tutores e portanto, somos aqui um grupo muito grande para servir essencialmente 3/4 áreas científicas que a nossa universidade oferece. O Departamento de Ciências Sociais e Gestão tem 4 grandes áreas, que é a área de Ciências Sociais e Políticas, a área da Gestão, a área da História e também uma área emergente, que é a área de Estudos Globais, que no fundo acaba por abranger aqui todas estas também vertentes de áreas científicas. Nós temos essencialmente em nível de segundo e terceiro ciclo 5 cursos de segundo ciclo, mestrado e 5 cursos de doutoramento. Assim, muito rapidamente, na área da História, nós temos um curso de mestrado, que é o mestrado em Estudos do Património. É um mestrado muito ligado, portanto, à área da História da Arte, Arqueologia, Museologia, e, portanto, é um mestrado já com bastante tradição na nossa universidade, tem feito escola, tem já muita produção científica, e essa é uma matriz que temos sempre nestes cursos de segundo e terceiro ciclo, como qualquer universidade, mas eu diria que aqui na Universidade Aberta, nomeadamente o Departamento de Ciências Sociais e de Gestão, com uma vertente muito prática, muito aplicada. A maioria dos nossos alunos são, geralmente, profissionais já qualificados que buscam desenvolvimento de competências dentro das áreas de trabalho, muitos até com formação noutras áreas e, portanto, os nossos cursos, para além do ensino teórico, têm também uma componente prática muito forte e este mestrado de Estudos do Património é um bom exemplo disso. Depois, na área das ciências sociais e políticas, temos essencialmente 2 cursos de mestrado. O mestrado em estudos sobre as mulheres, género, cidadania e desenvolvimento, que tem a característica de ser talvez o primeiro mestrado nesta área em Portugal. Tem um mestrado que já foi criado há mais de 25 anos, foi, como digo, pioneiro em Portugal e que tem muito a ver com estas áreas dos estudos de género, da cidadania, da inclusão e do desenvolvimento. Portanto, quem gosta destas áreas é uma formação por excelência reconhecida no meio académico nacional. Depois também, em termos temos na área ainda das ciências sociais, como também já foi aqui referido pela senhora proreitora, a professora Sandra Caeiro, a área de relações interculturais e temos o mestrado em relações interculturais. Este mestrado, portanto, dedica-se ao estudo desta área, da interculturalidade, e é, como também sabemos, na sociedade de hoje, cada vez mais multicultural, um mestrado muito, muito importante, muito relevante, com trabalhos também já muito reconhecidos na área. Finalmente, ainda no âmbito dos segundos ciclos, temos 2 mestrados, um já mais antigo, já vai na 18ª edição, é o mestrado em Gestão, portanto, que desenvolve, no fundo, todo o trabalho que é feito no âmbito da nossa licenciatura em Gestão, também numa perspectiva aplicada e, portanto, com muitos alunos que são quadros, muitos deles até de outras áreas e que querem desenvolver
as suas competências na gestão, e depois um mestrado recentemente aprovado, vai ser oferecido pela primeira vez no próximo ano letivo, que é o mestrado em Empreendedorismo e Cidadania Global. Um mestrado que tem aqui a ver precisamente com o tema do empreendedorismo, nesta perspectiva de cultura e de valores, enquanto sociedade, enquanto pessoas aptas para promover o desenvolvimento das sociedades com este espírito e estes valores empreendedores. Estes 5 cursos de mestrado têm um desenvolvimento depois em termos de cursos de doutoramento. Portanto, a nossa estratégia passa por ter aqui uma oferta pedagógica consistente, licenciatura, mestrado e doutoramento. E em termos de doutoramento, eu começaria pela área que ainda não temos mestrado, que é a área de estudos globais, mas que tem um doutoramento já com enorme sucesso, que portanto, é também uma área de alguma maneira pioneira no mundo académico português, a área de estudos globais, portanto é um doutoramento que tem subjacente um centro de estudos também da Universidade, o Centro de Estudos Globais, e é uma área em afirmação, portanto, em crescimento e em desenvolvimento, que se liga, no fundo, a este mundo global também em que vivemos e que tem a característica de agregar as diferentes áreas do nosso departamento e não só. É um doutoramento que podemos dizer que é transversal aos 4 departamentos da nossa universidade. Na mesma linha, porque o nosso trabalho é muito neste âmbito da cooperação, mesmo com os outros departamentos da universidade e com outras instituições, temos o doutoramento em estudos medievais, que é um doutoramento que o DCSC oferece em parceria internamente com o Departamento de Humanidades, mas também em parceria externa com a Universidade Nova de Lisboa, e portanto é um doutoramento na área da História que se dedica aqui à área à época medieval e aos estudos medievais, dentro do âmbito da História e também da língua e cultura. Também no âmbito da História temos o doutoramento em História, que no fundo dá seguimento ao mestrado em estudos sobre o património e, portanto, desenvolve aqui estudos aprofundados nesta importante área científica do departamento, que é a área da História. Também, na mesma linha, temos um doutoramento em Relações Interculturais, que está, no fundo, sequência aos estudantes de licenciatura em Ciências Sociais, ao mestrado de Relações Interculturais e, portanto, o desenvolvimento de estudos avançados na área das relações interculturais, com este centro que também temos, que é o CMRI, o Centro de Estudos, Migrações e Relações Interculturais, e, portanto, onde são desenvolvidos também trabalhos de âmbito científico dentro desta área das relações interculturais. E, finalmente, temos um outro doutoramento em cooperação com o Departamento de Ciência e Tecnologia, a colega, de certeza, o Departamento de Ciência e Tecnologia irá falar, que é o doutoramento em Sustentabilidade Social e Desenvolvimento, que agrega aqui, essencialmente, estas duas grandes áreas do Departamento de Ciências Sociais e Gestão, do Departamento de Ciência e Tecnologia, que são as ciências sociais e a área de ambiente, para a sustentabilidade social e o desenvolvimento. Portanto, esta é a nossa oferta formativa, é neste âmbito que nós trabalhamos. Estão cursos, na sua grande maioria, tirando o mestrado em Empreendedorismo e Cidadania Global, já com, podemos chamar assim, um lastro significativo no meio académico nacional, com bastante produção científica e, portanto, com trabalhos também muito importantes, mesmo do ponto de vista da sua aplicabilidade prática, que é digamos que é uma matriz daquilo que nós fazemos no Departamento de Ciências Sociais e de Gestão. Essencialmente é esta a nossa oferta a nível de segundo e terceiro ciclo, e estamos naturalmente, penso que todos os coordenadores de cursos estão aqui presentes, disponíveis para responder às vossas questões concretas, e penso que teremos o testemunho, pelo menos, de um aluno, ou de uma aluna, neste caso, que irá apresentar, digamos, a sua experiência de estudo connosco, certo? Professor, sim, muito obrigada pela sua exposição e pela forma como nos fez viajar, não só pelo departamento, mas também pelas parcerias externas e internas que o departamento mantém e também por alguns centros de investigação. E nesse sentido, precisamente para apresentar
um testemunho, e eu vou pedir desculpa à Maria de Jesus Pereira por não a apresentar com os seus títulos académicos, mas queremos que ela hoje esteja aqui na sua qualidade de estudante ou ex-estudante da Universidade Aberta, e portanto pedia-lhe para se juntar a nós nesta conversa e para partilhar então o seu testemunho da forma como a Universidade Aberta alterou as suas vivências, desde logo académicas e eventualmente também pessoais. Por favor, tenha a palavra. Não sei se não consigo confirmar. Tenho de ligar o som. Tenho de ligar o som, Maria Jesus, desculpe. Já está? Já está. Já? Já me está. ouvem? Obrigada, sim. Muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de dar o meu testemunho, mas é uma grande responsabilidade, não é? Surgir aqui depois do professor para falar da minha experiência. A minha experiência é muito positiva. Pode parecer um lugar comum, mas não é um lugar comum. Eu tenho uma relação muito boa, muito agradável com a Universidade Aberta, com o sistema de e-learning, com os mestrados, tanto em mestrado como em doutoramento. Penso que, se calhar, depois à frente, se quiserem fazer-me alguma pergunta, eu respondo, mas globalmente penso que é isto que é importante. A minha experiência é muito positiva, o sistema de e-learning e a Universidade Aberta tem uma relação, o aluno é muito responsável pelo seu estudo, pela sua formação, mas tem um plano de trabalho, tem orientações, tem uma relação humana muito importante com os professores e, portanto, eu só tenho a dizer bem da minha passagem pela Universidade Aberta, que durou vários anos. Começou em 2008 e terminou em 2016 com 2 mestrados e um doutoramento. Portanto, penso que sim, que a minha experiência é positiva e é um bom exemplo daquilo que nós podemos esperar. Daí resultou efetivamente a nível profissional, pois as competências que fui adquirindo lá, tanto a nível de conhecimentos como a nível de comunicação. Desenvolvem-se muitas competências de comunicação, inclusive a de leitura, de escrita. A nível de autoaprendizagem, descobrimos-nos como estudantes. Depois, em termos gerais, abriu-me um mundo em que eu queria entrar, que é o da investigação. Portanto, eu acabei por pertencer a um centro de formação, como gostaria que tivesse acontecido, e há um artigo ou outro, há uma palestra ou outra para a qual me têm desafiado, e portanto sim, eu estou muito satisfeita e acho que é um percurso que qualquer um deve mesmo investir mesmo muito nele. Não sei se era isto que pretendiam que eu dissesse assim numa primeira abordagem a seguir ao professor, mas pronto, estou disponível para responder àquilo que me perguntarem, se eu souber responder. Eu peço desculpa, espero não furar a moderação que está a ser feita, mas Maria Jesus, podia só dizer-nos quais foram os cursos que fez connosco para ficarmos... Pronto, em 2008 inscrevi-me no mestrado de Relações Interculturais, já vi a professora Teresa Joaquim, professora, muito boa tarde, muito gosto em vê-la. Foi uma experiência fantástica, porque eu tinha muita necessidade, era mesmo uma necessidade de me atualizar, de fazer leituras orientadas e de aprender muito mais a nível da sociologia. Portanto, foi mestrado, foi uma experiência muito importante para mim. Depois dessa experiência, eu sou professora de História, portanto, depois dessa experiência, então eu resolvi enveredar por aquela que era uma paixão antiga, que era a investigação, e portanto, frequentei o mestrado em Estudos Portugueses Multidisciplinares. Daí resultou um trabalho que dei continuidade no doutoramento em História. Portanto, é uma área que é uma grande paixão, que é a sociedade portuguesa, a vida cotidiana na segunda metade do século XIX e a literatura. Portanto, é nesse trabalho, é nessa vertente que eu continuo a trabalhar, embora a pandemia, muito sinceramente, tenha contribuído para algumas dificuldades e agora estou a retomar o ritmo. É isso. Obrigada.
pela sua partilha, Maria Jesus, a dizer que destaco aqui na sua intervenção, mais do que a sua boa experiência, enfim, obviamente que nos satisfaz a todos termos estudantes com boa experiência no ensino à distância que a Universidade proporciona, mas mais do que isso, destaco aqui a forma como conjugou a interdisciplinaridade dos seus 2 mestrados e depois os conseguiu conciliar com o trabalho do doutoramento e com a investigação, portanto, diria que são notas muito positivas em relação ao seu percurso e que podem, de alguma forma, desafiar os presentes para alguma ideia de investigação e até perceberem que são complementares muitas vezes as formações que são oferecidas e de alguma forma pode fazer sentido fazer entroncar diversas especialidades numa mesma pessoa e trabalhar a partir daí. Portanto, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Passo agora a palavra ao Sr. Diretor do Departamento do DCET, o professor Dr. Vítor Rocio, a quem peço então que faça a sua... Muito obrigado, Séfora. Boa tarde a todos. Cabe-me a mim então apresentar aqui a oferta do Departamento de Ciências e Tecnologia. Portanto, o departamento abrange as várias áreas científicas e tecnológicas, portanto é algo que é vasto, não é? E nesse sentido organiza-se em três secções e eu apresentarei um pouco a oferta de cada uma das secções, apesar de separadamente, mas elas também se interligam, existem sinergias entre os vários cursos e as áreas que são lecionadas. Começando pela secção de Ciências de Ambiente e Sustentabilidade, portanto temos a nível de segundo ciclo dois mestrados, um mestrado em Cidadania Ambiental e Participação e o mestrado em Ciências do Consumo Alimentar. Portanto, o mestrado em Cidadania Ambiental e Participação foca os temas das alterações climáticas, do metabolismo urbano, avaliação do ciclo de vida, economia verde, ecologia industrial, portanto são algumas das temáticas que este mestrado aborda, sempre na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Portanto, algo que depois irá ter sequência no curso que o professor José Porfírio já referiu, do doutoramento em sustentabilidade social e desenvolvimento, em parceria também com o Departamento de Gestão. Portanto, são temas, estes temas depois entroncam, digamos assim, nestes percursos formativos. O outro curso é de Ciências do Consumo Alimentar, portanto, também um tema atual na área da alimentação, das atividades de transformação, distribuição, consumo, também ligados a estes temas do ambiente, das ciências da vida, da terra. Portanto, é algo que também oferecemos paralelamente e complementarmente uma pós-graduação em sistemas alimentares sustentáveis, e que também procuramos não só a componente da investigação, mas também a ligação a empresas e entidades internacionais. Neste caso, em particular, temos uma parceria com a FAO, a Organização Mundial da Alimentação, ligada às Nações Unidas, como sabem, e, portanto, é uma parceria que muito prezamos no sentido de promover estas áreas do consumo alimentar. E, portanto, há aqui uma ligação entre uma pós-graduação, não é um curso formal que leve a um título de mestre, mas que pode ser parte, se não toda a formação nessa pós-graduação, pode ser acreditada neste mestrado e, portanto, terá também interesse para quem está interessado nestas ligações mais internacionais com as instituições da ONU. Portanto, relativamente à secção de Ciências do Ambiente é um pouco isto, sobre as outras secções são a secção de Informática e a secção de Matemática. Na Informática
Temos também temos tido 2 mestrados, um de Engenharia Informática e Tecnologia Web, portanto, que vem dar seguimento à nossa oferta de primeiro ciclo de Engenharia Informática. Portanto, tentamos focar aqui um pouco nas tecnologias web e, mais uma vez, tentamos promover também aqui parcerias, neste caso com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no sentido de juntar aqui sinergias também com os colegas da UTAD e, ao mesmo tempo, juntar aqui os saberes e as áreas das pessoas que estão a trabalhar num mesmo centro de investigação, que no caso é o INESCTEC, do qual, como a professora Sandra Queiro já referiu, temos um núcleo na Universidade Aberta. Um outro mestrado que este ano não estará em oferta, mas que temos tido e, enfim, pretendemos continuá-lo, talvez depois de alguma reformulação, que é o mestrado em Informação e Sistemas Empresariais, um mestrado mais focado nos sistemas de informação. Tem sido uma parceria com o Instituto Superior Técnico também bastante interessante e tem resultado em bastantes dissertações, tem tido procura. Portanto, estas ofertas depois têm também, enfim, a nível do terceiro ciclo, seguimento para quem pretende seguir para o terceiro ciclo, e temos dois doutoramentos em oferta na área da informática, o doutoramento em Ciência e Tecnologia Web, que vem também, enfim, linha direta deste mestrado em Engenharia Informática e Tecnologia Web, e também em parceria com o UTAD. Portanto, há aqui uma linha condutora, um fio condutor, digamos assim, nesta área. Paralelamente, temos também um doutoramento que, apesar de não ser apenas tecnológico, também poderá ser, e é certamente de interesse para quem vem das áreas mais tecnológicas, que é o doutoramento em Média Arte Digital, é um doutoramento em parceria com a Universidade do Algarve, em que exploramos as artes e a sua dimensão tecnológica. Sobre este último doutoramento, temos aqui o professor Pedro Veiga, que certamente também prestará um testemunho sobre a sua experiência, uma vez que foi aluno e é neste momento docente e vice-coordenador do doutoramento. Portanto, é um percurso, uma experiência interessante que ele também poderá partilhar. A secção de matemática é a terceira secção do departamento, portanto muito focada nas áreas das matemáticas mais fundamentais e da estatística. Portanto, e nesta área temos um mestrado em Estatística, Matemática e Computação, portanto, que faz aqui também uma ponte para a área da informática, e aborda vários temas da matemática, da estatística. E, portanto, as áreas computacionais, que também na sua base têm naturalmente fundamento matemático, não é? E na sequência deste mestrado temos o doutoramento em matemática aplicada e modulação para estudos mais avançados na área da matemática e depois da modulação também de sistemas complexos com base na estatística e outras metodologias. Portanto, em termos de oferta a isto, nós tentamos, na medida do possível, criar aqui parcerias com outras instituições. Estas são as que temos neste momento a funcionar, e estamos naturalmente também, tendo em conta que há alguns cursos que estamos formular e a repensar sempre de forma contínua, não é? E pensar também em novas parcerias que sejam interessantes para os nossos alunos, para aquilo que nos propomos oferecer. Também, naturalmente, toda a ligação e tentar aqui ter uma linha coerente a nível da ligação à investigação e aos centros de investigação, como também tem sido referido. E paro por aqui. Muito obrigado pela atenção.
Estou, Vítor, nós é que agradecemos a sua exposição e também alguns detalhes que partilhou connosco, nomeadamente da forma como a produção científica da Universidade Aberta está também, devo dizer, de forma mais informal nas altas instâncias internacionais, porque isso obviamente também é um motivo de orgulho e deve servir para que nós possamos perceber que o conhecimento científico tem uma ligação naturalmente com a sociedade e deve ser visto também dessa forma. Agradeço então os seus esclarecimentos, a sua apresentação e de seguida o professor julgo que convidou dois estudantes para partilharem a sua experiência académica conosco. Julgo que será, e eu vou mais uma vez vou omitir aqui os predicados académicos dos estudantes, passo a palavra a Pedro Veiga, que vai partilhar connosco então a sua experiência na Universidade Aberta. Pedro, por favor. Muito obrigado e boa tarde a todos. A minha experiência, de facto, é uma experiência, enfim, talvez um pouco curiosa, em primeiro lugar porque eu tive um hiato muito grande afastado da academia. Eu licenciei-me nos anos 80, 90, portanto, 1700 e qualquer coisa, e entretanto, já depois dos 50, resolvi, através daquelas crises de meia-idade que se manifestam, fazer uma mudança radical na minha vida profissional. Estava no meio empresarial, desenvolvi duas empresas durante quase 20 anos e atingi um ponto em que precisei de facto de abraçar um desafio novo. E encontrei este doutoramento. A minha formação base é em Engenharia Informática, mas sempre tive uma certa paixão pelas artes, como se pode ver aqui por trás, e portanto isto pareceu-me ser o casamento ideal entre enfim, por um lado, aquilo que era a minha atividade quase diária e, por outro lado, aquilo que eu ambicionava também desenvolver um pouco mais. Como se costuma dizer em vernáculo, e ainda bem que eu não estou com os predicados, porque assim posso usá-lo, sei o melhor que a encomenda, porque de facto abriu-me bastante mais horizontes do que eu esperava. Não era de todo uma expectativa que eu tivesse eu reingressar na vida académica enquanto docente, mas acabou por acontecer e acabou muito bem, porque de facto gosto muito do que faço neste momento. Digamos que o doutoramento em Média e Arte Digital teve enfim, um pai dentro da Universidade Aberta e eu serei talvez, enfim, o tio, porque é um bocadinho como o meu bebé neste momento. É um doutoramento, como já foi referido, que é oferecido em parceria com a Universidade do Algarve, e é também esse o motivo porque o polo de investigação do Centro de Investigação em Artes e Comunicação está na Universidade Aberta, porque é justamente esse centro de investigação que acolhe praticamente quase todos os estudantes também do DMAD, acabam por se inscrever no centro e aqueles que depois seguem também a vida académica acabam por ser integrados também no DMAD. Pronto, isto assim, numa penada e muito rapidamente, é aquilo que eu posso dizer sobre a minha experiência, portanto, muito positiva. Obrigado. Pedro, agradeço muito e tenho a dizer que fico muito contente, em nome da Universidade, que a sua crise de meia-idade não lhe tenha dado para comprar um Mercedes amarelo, não é? Porque isso é poluente e obviamente faz mal ao ambiente. O amarelo é uma cor difícil para um Mercedes e, portanto, ficamos muito satisfeitos que, de facto, tenha decidido abraçar esta paixão com tanto entusiasmo. Vou pedir agora, então, ao estudante Cláudio de Lima, que possa partilhar também a sua experiência connosco. Cláudio, por favor. Olá, me ouvem bem? Sim, Cláudio, Olá. perfeitamente. Olá, boa tarde. Ok, boa tarde a todos. Eu sou o professor Cláudio Lima, eu sou do Brasil, tive o meu primeiro contato com a Universidade Aberta em 2019, quando pude construir a minha formação no doutoramento em Ciência e Tecnologia Web aqui. Estive em Ancião, junto ao Centro Local de Aprendizagem, orientado pelo professor Leonel Morgado, e concluí meu doutoramento, retornei ao Brasil, continuei minhas atividades docentes lá, e graças ao doutoramento retornei a Portugal, estou aqui de novo desde outubro, estou atuando junto à Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD, como investigador e como professor. E o que eu posso falar da UTAD e que me favoreceu muito, e que se não fosse a UTAD talvez eu não tivesse concluído minha formação, é que eu estive em Portugal justamente quando começou a pandemia. Eu cheguei em novembro, a pandemia começou em fevereiro,
E essa vocação da Universidade Aberta para esse regime de ensino-aprendizagem assíncrono e essa plataforma de e-learning foi fundamental para que eu pudesse continuar os meus estudos sem interrompê-los, conseguisse concluir a tese de doutoramento e defendê-la, e principalmente conseguisse construir uma rede de contatos, destacando a fala do professor Vitor Rossio, graças a essa sinergia que a Universidade Aberta tem com outras instituições, né? Inesctec, UTAD, Universidade de Coimbra, enfim, e isso favoreceu muito a minha formação. Quero também destacar que o regime de e-learning, embora assuste muita gente, ele é um regime formativo que propicia muito o desenvolvimento das potencialidades do estudante, porque envolve muito a sua responsabilidade com a sua aprendizagem, em promover as suas potencialidades, e apoiado pelos orientadores e pelos professores da Universidade Aberta, consegue, então, construir a sua formação conjunta. Agradeço muito à Universidade Aberta pela formação, agradeço principalmente os professores e orientadores que eu tive. Acho que foi uma experiência singular na construção da minha carreira. Provavelmente eu não estaria hoje em Portugal se não fosse essa formação, atuando junto à universidade e desenvolvendo as minhas duas paixões, que são a docência e a investigação. Era essa a minha colaboração. Continuo ligado à Universidade Aberta, 2 anos depois de formado, e provavelmente continuarei acompanhando durante muito tempo e indicando as ofertas formativas da Aberta em 1º, 2º e 3º ciclos. Obrigado. Obrigada, Cláudio, por partilhar connosco também esta experiência que tem a particularidade, então, de ter uma colaboração com o Brasil, por um lado, e por outro também esta possibilidade de fazer connosco algum trabalho diretamente em Portugal, junto do Centro Local de Ancião, e perdoa-me estar a mencionar isto, mas de facto também é interessante, sei que foi porque o professor Leonel Morgado está junto desse CLAI, portanto houve essa possibilidade, mas também não deixa de ser interessante para nós mencionarmos o facto de a Universidade Aberta, não tendo limites geográficos, ter ao mesmo tempo uma presença no território que permite esta colaboração mais, se calhar mais intensa, e permite encontrar soluções até de mobilidade que são interessantes para aquilo que é a conjugação da vida das pessoas com o estudo e com a investigação. Portanto, muito obrigada por essa partilha. Por último, mas não certamente em último, gostaria de chamar à nossa conversa o diretor do Departamento de Humanidades, o professor Dr. Dionísio Vilamaior. Professor, por favor, tenha a palavra. Professor Dionísio. Peço desculpa por esta falha. Agradeço, Séfora, a apresentação. Boa tarde a todos, colegas, docentes, estudantes, ex-estudantes, senhora Vice-Reitora. É com alegria também que eu vou falar um pouco neste departamento grande, não em número de docentes, porque neste momento temos cerca de, ao todo, 39 docentes e 15 tutores, 15 a 6 tutores, mas um grande departamento por privilegiar e ir privilegiando o valor das humanidades. Num tempo cada vez mais difícil, onde falta o pensamento crítico, onde falta o sentido do valor cultural, onde vai faltando algum sentido cultural, e este departamento, com os cursos que oferece, tendo em conta aquilo que hoje estamos a apresentar, os 2º e 3º ciclos, a promoção da colaboração interdisciplinar, o apuramento da apreciação estética, o desenvolvimento do pensamento crítico e também, por que não dizê-lo, um valor económico. As humanidades são responsáveis pela produção nas indústrias criativas, nos museus, no turismo, etc. etc. O Departamento de Humanidades tem diversas áreas científicas e às quais tem procurado obedecer
enfim, seguindo esses princípios programáticos, digamos assim. E oferece 6 mestrados e 3 doutoramentos. Refira-se desde já que há 3 cursos, 3 destes cursos que têm uma ligação muito próxima com a Universidade Nova também. Portanto, são o mestrado em didática do inglês e o mestrado e o doutoramento em estudos medievais e didática das línguas são mestrados fundamentalmente em sintonia, em parceria, digamos assim, com a Universidade Nova. E por aí também denota-se o reconhecimento por parte não só do departamento em si, mas da qualidade dos docentes e da sua produção científica. Os destinatários destes cursos de múltiplos setores, profissionais do setor educativo, enfim, todos os graus de ensino, investigadores, docentes do ensino superior, também docentes não universitários, profissionais da administração central, da administração local, de organismos ligados à comunicação social, à indústria da cultura, de organismos europeus também. E os objetivos, fundamentalmente, resumem-se a 6 grandes objetivos: atualização, aprofundamento, especialização, resolução de problemas, pesquisa aprofundada e produção de conhecimento. Isto, quando se fala em cursos de segundo e terceiro ciclo, é fundamental ter como objetivos a priori. As bases metodológicas e hermenêuticas que estão subjacentes aos cursos de segundo e terceiro ciclo do DH: pluralidade, transversalidade, interdisciplinaridade. Procuramos refletir sobre literatura portuguesa, cultura portuguesa, linguística de forma geral também, língua portuguesa, língua inglesa, multilinguismo, didáticas das línguas, política da língua, tecnologias educativas, artes, áreas culturais da criação cultural, da promoção cultural, da divulgação cultural. O trabalho também em colaboração com docentes de outros departamentos, já há alguns cursos também aqui referidos, no âmbito da história, da economia, da ciência política e da ciência jurídica. 6 mestrados de didática do inglês, ensino do inglês, aprofundar conhecimentos no ensino do inglês como língua estrangeira. Promover a formação contínua dos professores de inglês língua estrangeira. Mestrado e estudos de língua portuguesa. Vai permitir qualificação no âmbito da língua, da literatura portuguesas. Docência, investigação, formação especializada, etc. Com objetivos naturalmente do aprofundamento de conhecimentos científicos, estudos portugueses, linguística portuguesa, literatura portuguesa e ou humanidades. Nesse sentido também o mestrado de português língua não materna dirige-se às áreas ligadas ao ensino, aprendizagem do português língua não materna. Os estudos portugueses, o mestrado de estudos portugueses multidisciplinares, 4 áreas de especialidade: literatura, linguística, cultura e história também. Mestrado de estudos comparados, uma abordagem da literatura numa ótica comparatista ou comparativista ou comparada, literatura e outras artes. A confluência de diversas áreas de saberes tão importantes hoje em dia, tão importantes. Finalmente, um mestrado importante, estudos sobre a Europa. É um mestrado importante porque segue também a licenciatura, no fundo é a continuação, enfim, imediata, digamos assim, da licenciatura em estudos europeus. Conhecimentos sobre a Europa, abordando a questão das humanidades, da economia, da ciência jurídica, como disse há pouco, de ciência política, problemáticas da interculturalidade, do multilinguismo, as diferentes representações da Europa, visões críticas sobre a Europa, as suas estruturas, as suas instituições, a organização política, a organização administrativa, etc. Depois, temos os 3 doutoramentos: estudos medievais, didática das línguas e estudos portugueses. Estudos medievais, como eu disse, em parceria com a Universidade Nova, um doutoramento que tem como objetivo investigação,
que procure ser, e é de facto inovador e autónomo, até porque grande parte, aliás, não só deste doutoramento, mas de todos os nossos doutoramentos, os nossos alunos têm tido um reconhecimento incrível, e sobre isso daqui a pouco já vão ter essa confirmação in praesentia, portanto, estudos medievais. A didática das línguas é também já o referi, um doutoramento em parceria com a Universidade Nova, e procura formar profissionais, estudantes para a investigação ao nível avançado em didática das línguas. E isto é importante também dizer que os docentes e investigadores, os destinatários deste doutoramento são docentes e investigadores na carreira académica, mas não só, docentes não universitários, e repito, docentes não universitários, profissionais de diversas áreas, promovendo aqui com este doutoramento o diálogo intercultural, o abraço às novas tecnologias também, o desenvolvimento do ensino do português ou das línguas estrangeiras. Finalmente, estudos portugueses, digamos que um doutoramento, e termino, o doutoramento que marca de forma o ADN, digamos assim, do Departamento de Humanidades. Todos eles são importantes, naturalmente. Deixei para o último um doutoramento que privilegia fundamentalmente quatro áreas de trabalho. E que continua, portanto, como podem ver, todas as áreas de trabalho imediata ou imediatamente se cruzam, cada uma naturalmente com a sua especificidade. Aqui privilegia sobretudo a literatura portuguesa, a literatura e cultura portuguesas, a linguística da língua e, recentemente, uma área muito importante, política da língua. Objetivos: qualificar no ramo científico de estudos portugueses, promover investigação autónoma e especializada. O que eu posso, só para aconselhar naturalmente, é procurem navegar no portal da universidade. Eu vou só aqui rapidamente fazer um copy-paste. Pedia-lhe, entretanto, que pudesse concluir, por favor, para podermos continuar, professor. Eu só vou aqui colar as ligações todas, e será de forma muito mais eficaz e metódica e metodológica também. Séfora, eu peço desculpa estar a falar com uma caneta amarela, quer dizer, eu não tenho Mercedes amarelos, mas a caneta amarela dá-me sorte. E as vamos perdoar, porque é só uma caneta e em princípio não é muito poluente. Professor, muito obrigada. Obrigada, professor. Aproveito para alertar que os links que o professor referiu estão todos colados no chat, para quem tiver, e esperemos que tenham curiosidade em espreitar esta informação. E para concluirmos esta parte mais dedicada aos nossos departamentos e aos testemunhos dos nossos estudantes de cada departamento, pedi então que se juntasse à nossa conversa Nuno Castro para terminarmos. Nuno, por favor. Olá, boa tarde. Conseguem ouvir-me? Sim, perfeitamente. Pode continuar, Ótimo, muito obrigada. Obrigado e boa tarde a todos. Eu posso dar um testemunho muito breve sobre a minha experiência na Universidade Aberta, não me focando muito em como eu vim aqui parar, porque talvez não seja tão pertinente. Eu procurava uma formação que de certa forma complementasse a atividade artística e cultural que eu já vinha a desenvolver. E encontrei o curso de Humanidades um bocadinho por acaso. A verdade é que a licenciatura em Humanidades foi um período muito feliz, e agora estou no mestrado em Estudos Comparados, e também tem sido uma experiência muito positiva. Aquilo que eu gostava de destacar do Departamento de Humanidades, porque já foi falado a oferta formativa, a minha experiência, no fundo, traduz um pouco aquilo do que outros colegas já disseram. É verdade que, eu lembro-me agora das palavras do Cláudio, a Universidade Aberta exige muito a nossa autonomia, mas também a desenvolve, o que é francamente positivo, na minha opinião. Mas eu gostava de focar um aspecto que para mim é muito importante na oferta formativa do Departamento de Humanidades. Eu penso que seja assim em todos os cursos, porque o curso de Humanidades a licenciatura em Humanidades está desenhada com aquilo que eu chamo, digamos, grandes arcos teóricos em torno de temas capitais das humanidades.
a relação com o outro, o funcionamento da língua, o funcionamento dos signos. Depois, no mestrado em estudos comparados, as coisas giram à volta das relações entre as artes, do conceito de mimese, do conceito de representação. E todos estes arcos teóricos depois acabam por fazer com que as várias disciplinas comuniquem entre si, e à medida que nós nos apercebemos deles, latentemente, digamos assim, nós também aprendemos a criar relações. E esse aprender a criar relações, passa a expressão, dá-nos uma espécie de bagagem científica que é muito importante, porque eu acho que faz a diferença. A minha experiência pessoal, eu penso que traduz um bocadinho isso. Sem essa formação, sem a formação que eu recebi na licenciatura em Humanidades, eu jamais teria arriscado escrever um ensaio para o prémio de ensaio José Saramago, e penso que jamais teria tido o resultado que tive. O júri deu-me o primeiro prémio ex aequo com uma colega da Universidade do Porto. Eu acho que na minha formação de base, eu tenho outra licenciatura e outro mestrado, eu tenho licenciatura em cinema, tenho mestrado em multimédia. Eu acho que eu nunca na vida, eu não tiro de lá bagagem nenhuma que me pudesse ter permitido desenvolver uma voz e uma visão científica que me dessem apoio para desenvolver esse tipo de conteúdo e aquele texto com aquela estruturação. Portanto, eu acho que esse resultado, e também o resultado de outros colegas, noutros âmbitos da ciência, atestam à solidez do desenho pedagógico e científico, tanto da licenciatura, que foi a experiência de base que eu tive e que continua a informar aquilo que eu faço dentro da Universidade Aberta, mas também do próprio mestrado, porque eu já consegui sentir no mestrado que existe muito portanto, esses arcos teóricos que são muito latentes, não há nada que esteja muito taxativamente imprimido, digamos assim, na malha e nos conteúdos programáticos que existem nas várias unidades curriculares, mas estão lá e ajudam muito. Eu não sei se esse aspecto já foi focado, mas até hoje deve ser, a nível de relação com os colegas, extraordinariamente, porque nós pensamos, estamos aqui em educação à distância, estamos um bocadinho sozinhos, temos que ser um bocadinho mais autónomos, mas mesmo a nível da relação com os colegas, é a melhor experiência académica que eu tive até hoje. Consegui-me relacionar com colegas dentro do departamento. Nós fizemos uma pequena iniciativa que era os núcleos de humanidades, organizámos tertúlias à distância, portanto, mesmo a nível dessa ligação com os colegas, é um ambiente que pode ser muito rico, claro que depende um bocadinho de nós, não é? E também a nível da relação com os professores, a única coisa que eu recebi da parte de todos os docentes foi apoio, encorajamento, uma paciência extraordinária para todo o tipo de questões que foram surgindo. O feedback em cada trabalho é super detalhado, é um auxílio muito, muito grande e muito, muito generoso que nos dão, e que eu sei, por experiência própria e por experiência alheia, que infelizmente não será assim noutros ambientes académicos. Portanto, eu até acho que sou um bocadinho suspeito de falar, porque a minha experiência é mesmo muito, muito positiva, continua a ser muito positiva e eu espero que se mantenha assim. Eu agradeço muito à Universidade Aberta por tudo aquilo que me deu, nem que seja só do ponto de vista intelectual, porque eu sinto que cresci imenso, muito mais do que aquilo que eu imaginava, por estar na Universidade Aberta. E acho que isso é tudo, não precisarei de acrescentar muito mais. Muito obrigada pelo seu testemunho. Acho que falo em nome de todos quando lhe dou os parabéns pelo seu prémio, que na verdade não tinha conhecimento disso, e portanto isso só nos engrandece enquanto instituição de ensino, que é perceber que depois os nossos estudantes chegam ao mundo munidos de algumas destas ferramentas que mencionou do conhecimento, e que são sem dúvida aquilo que nos move a todos em primeiro lugar, independentemente depois das nossas perspectivas de crescimento até profissional e das alterações que possamos ter. Esse conhecimento que menciona é extraordinário, e destaco também esta particularidade que referiu da sua experiência académica positiva e do envolvimento, porque muitas vezes há a ideia errada de que a distância física
condiciona, enfim, condiciona, isto é sempre diferente, claro, mas há a ideia errada de que pode impedir-nos de ter um relacionamento profícuo neste caso, com os seus colegas. E isso não é verdade, e ainda bem que também mencionou isso, que isso também é importante. Obrigada pelo seu testemunho, parabéns mais uma vez. Há aqui uma série de gente a parabenizá-lo no nosso chat, portanto, utilizo a minha voz para dar aqui nome de todos nós, creio eu. Antes de terminarmos esta parte da nossa conversa, julgo que o professor Dionísio quer fazer aqui uma pequena intervenção, professor. Meio minuto só para realçar o valor deste prémio José Saramago. São prémios, e falo enquanto sou ligada a muitos júris também, este tipo de prémios são prémios normalmente conferidos a profissionais de longa data, a investigadores de longa data, e terem atribuído este prémio ao nosso estudante Nuno Castro foi, aliás, eu fiquei extremamente feliz quando soube naquele dia a atribuição do prémio, e agora reforço os parabéns de todos, um prémio merecido e muitos parabéns. Obrigado, professor, obrigado, muito obrigado a todos. Com os parabéns do professor Dionísio, julgo que encerramos em grande esta parte da nossa conversa, que foi composta então principalmente pela divulgação detalhada dos nossos departamentos da Universidade Aberta, e também por alguns testemunhos, e fechamos aqui também em grande então com o seu testemunho. Muito obrigada por isso. Boa tarde. Daqui falo o Midena Pinhela. Eu tinha posto uma questão. Estão me a ouvir? Estamos a ouvi-lo. Eu vou só pedir-lhe, se calhar, que reserve as suas questões para daqui a pouco. Nós, no fim da próxima fase, vamos ter um momento em que as pessoas poderão colocar questões, principalmente pelo chat, e nessa altura, se puder aguardar por esse momento, se calhar era mais fácil colocar a sua questão nessa altura, para não desalinharmos aqui a sessão. Pode ser? É uma questão rápida. Mas eu pedia-lhe mesmo para, agora deixámos de o ouvir, e pedia-lhe mesmo para aguardar, se não se importa. A nossa sessão, não pretendemos que ela seja demasiado longa, e vamos tentar então manter aqui alguma ordem. Nesse sentido, pedia agora para se juntarem à nossa conversa alguns testemunhos por parte de pessoas que estão ligadas a alguns dos centros de investigação que já foram mencionados aqui pelos senhores diretores de departamento, nomeadamente, neste caso vamos começar pelo Centro de Estudos Globais, e pedi então a João Lemos Batista para se juntar à nossa conversa enquanto investigador. Retomo a chamada do representante do Centro de Estudos Globais em termos de estudante de investigação. João Lemos Batista, por favor, está connosco? Não sendo possível que este estudante para já se manifeste, vou tomar a liberdade de passar então ao próximo testemunho que tínhamos previsto. Será um testemunho representante de um estudante que é representante do Centro de Investigação do LID, António Chimuso, por favor. António Chimuso, está connosco? Bom, a grande dificuldade de termos aqui um conjunto considerável de participantes é que se torna muito difícil nós verificarmos um a um. Portanto, enquanto estas pessoas que eu chamei não se juntam a nós, pedia, se calhar, pedia o favor de então a Catarina Sampaio, investigadora do CEMRI, que pudesse partilhar o seu testemunho connosco. Catarina? Olá, conseguem-me ouvir? Perfeitamente, Catarina, muito obrigada.
Então, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, agradeço o convite à Universidade Aberta e ao Gabinete de Comunicação de Relações e de Relações Internacionais para participar neste dia aberto. Então, o meu nome é Catarina Sampaio, eu sou mestre em Relações Interculturais pela UAB. É um mestrado que eu gostei imenso. A minha formação de base era em Relações Internacionais e depois fiz uma especialização em Direitos Humanos, mas de facto um mestrado que apesar de se situar nas ciências sociais é tão interdisciplinar, passando pela sociologia, pela antropologia, pela psicologia social e até pelos estudos de género, é muito enriquecedor. Uma coisa que também considero relevante referir é que conciliei o mestrado com a minha atividade profissional enquanto coordenadora de projeto de uma organização não governamental, o que realmente evidencia as vantagens do modelo pedagógico adotado pela UAB, que se caracteriza, evidentemente, por uma grande flexibilidade. Então, atualmente, eu sou investigadora colaboradora do CEMRI, o Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da UAB, sendo a sua principal missão desenvolver investigação interdisciplinar, formação avançada na área das migrações e das relações interculturais, no contexto nacional e internacional, e pretende promover a disseminação da cultura científica, o desenvolvimento dos estudos pós-graduados, a formação ao longo da vida, a produção de materiais pedagógicos para o ensino à distância, assim como a prestação de serviços à sociedade civil. De facto, a maior valência deste centro, que é pioneiro na área das migrações e das relações interculturais, reside na diversidade e amplitude da investigação interdisciplinar, já que inclui 5 áreas de investigação: as migrações e a diversidade cultural, a comunicação intercultural, saúde, cultura e desenvolvimento, que é o grupo de trabalho no qual me integro, mídia e mediações culturais e os estudos para as mulheres. Eu desenvolvo investigação sob uma perspectiva de interseccionalidade em torno do tema mulheres e migrações forçadas, adaptação, resiliência e integração social. E esta foi também a temática da minha dissertação de mestrado. De facto, o meu percurso na UAB mudou as minhas perspectivas de carreira completamente, desde logo porque o feedback à minha investigação tem sido muito positivo. Tenho escrito vários artigos, já publiquei um, tenho sido convidada para eventos sui generis a este, vou fazer uma comunicação oral num congresso internacional sobre grandes problemáticas no espaço europeu no final deste mês, e a minha dissertação foi selecionada num concurso anual do Observatório das Migrações do Alto Comissariado para as Migrações para ser publicada em formato de livro por esta entidade e financiado por esta entidade. Estas experiências e oportunidades levaram-me a querer seguir a carreira de investigação científica e a apresentar candidatura ao doutoramento em Relações Interculturais, que farei muito em breve. E o que eu pretendo fazer é ampliar a investigação que iniciei, na altura com mulheres refugiadas em Portugal, e agora pretendo fazer uma análise comparativa com políticas públicas e boas práticas praticadas em França. Por isso, como este rápido resumo sugere, recomendo vivamente a quem deseja prosseguir os estudos no ensino superior a Universidade Aberta. Se alguém tiver alguma questão, estou a dispor. Catarina, muito obrigada pelo seu testemunho. Também aqui parece-me que está em ordem a questão de a parabenizarmos, e aliás alguém já está a fazê-lo também aqui no nosso chat, e eu junto-me a essa voz pela escolha da sua dissertação de forma tão evidente, e também pelo seu trabalho, porque é uma temática extraordinariamente atual, infelizmente diria, mas enfim, com entusiasmo pelo seu trabalho. E, portanto, espero ainda também que, do ponto de vista do doutoramento, seja bem sucedida a sua candidatura e que continue a ser nossa estudante, que isso, em princípio, são boas notícias para si e para a Universidade. Portanto, que corra muitíssimo bem. E já agora que depois possamos vir a conhecer os resultados da sua futura investigação, que são um tema absolutamente atual, e gostei também particularmente da sua abordagem aqui à questão das mulheres refugiadas,
que são naturalmente aqui um elo mais fraco no mundo dos refugiados, pelos motivos que a Catarina conhecerá em detalhe melhor do que nós, mas que nós também não somos alheios e, portanto, muito obrigada por esta escolha de tema e por esta partilha. Eu, Obrigada. fui informada que o nosso estudante que iria representar o departamento, o Centro de Investigação LID não está connosco e, entretanto, não sei se teremos aqui a oportunidade de ouvir o representante do Centro de Estudos Globais, João Lemos Batista, que ainda não se manifestou. Se o João não estiver presente, eu vou tomar a liberdade de passar agora a conversa à minha colega Sónia Valente, do Centro Local de Aprendizagem de Cantanhede, que irá aqui ajudar a fazer uma moderação entre as múltiplas questões que já têm sido colocadas no chat, para que possamos dar aqui uma resposta mais detalhada a algumas destas questões. Como poderão verificar, algumas foram sendo respondidas dentro do possível, mas, entretanto, Sónia, passo-te a palavra, por favor. Já agora, antes de passar à Sónia, só aqui uma nota importante, que nós tivemos aqui a colaboração dos vários departamentos com uma série de estudantes com que poderiam dar esses testemunhos. Era impossível acolhermos todos, houve aqui a necessidade de fazer uma seleção e que uns depois não podiam, portanto, o que nós queremos só aqui deixar é um agradecimento, obviamente, e que havia muitos testemunhos que poderiam assim, ser possíveis fazer aqui, mas que o timing era curto e havia também a importância de dar agora algum tempo para responder a questões que foram muitas esclarecidas no chat, mas que alguém ainda queira esclarecer. E no fim depois também ainda faço mais um breve comentário. Obrigada. Muito bem, professora. Sónia, só a dizer, desculpa antes de te dar a palavra, que o professor João Caetano acabou de confirmar que o estudante João Lemos Batista também teve aqui uma dificuldade de última hora que o impediu de entrar e que, portanto, passaremos sem dúvida às questões que irás moderar. Sónia, tem a palavra, por favor. Ok, obrigada, Séfora. Então, boa tarde a todas e a todos. Efetivamente, é uma honra estar com vocês e é muito engraçado ver a dinâmica que foi aqui criada no chat, em que vários professores dos vários departamentos foram dando respostas às questões que foram colocadas pelos participantes. Há aqui algumas respostas que identifiquei como penso não terem ainda sido respondidas, nomeadamente relativamente a se a Universidade Aberta pondera ou tem na sua perspectiva a dinamização de oferta pedagógica segundo e terceiro ciclos na área do serviço social, o que de alguma forma possibilite o exercício da função enquanto técnico de serviço social. E ainda a questão sobre, é uma professora na área do ensino especial que questiona qual mestrado se adequaria melhor à sua prática. Fiquem abertos aos professores presentes que queiram responder a uma e à outra questão. Sónia, se me é permitido, no caso do serviço social, que tem a ver aqui com o Departamento de Ciências Sociais e de Gestão em particular, nós temos de facto um minor que tem sido chamado minor de serviço social, não é um minor que habilita a desenvolver a profissão de serviço social, ou reconhecida para assistência social. E por isso mesmo, este ano, para evitar quaisquer dúvidas sobre aquilo que é a nossa oferta, vamos alterar a denominação para minor em intervenção social. Eu quero aqui dizer que nós temos profissionais hoje que exercem serviço social, formados na Universidade Aberta, mas vemos obrigados, por questões de uma ordem que, entretanto, foi criada e que definiu determinado tipo de regras, que nós, por ser uma formação à distância, infelizmente não conseguimos de todo ou em parte cumprir, mas eu quero dizer que é de facto uma pena, porque os nossos cursos habilitam ao exercício da profissão, mas não são reconhecidos como tal, e por isso vimos obrigados, em abono da transparência, alterar a designação para minor em intervenção social. Por isso também, eu já respondi e tive a oportunidade de responder aqui no chat à questão,
nós não estamos a pensar desenvolver uma oferta de mestrado ou doutoramento em serviço social, porque não faria sentido fazê-lo, só por isso. De facto, os nossos alunos têm competências para isso, mas não podem ser reconhecidos enquanto tal. Não sei se ajuda a responder, mas é aquilo que podemos dizer agora, está bem? Obrigada, professor. E em relação à melhor opção, ou quais opções para esta pessoa que nos questiona, que sendo professora de ensino especial, que percurso é que teríamos para ela? Não sei se dentro do Departamento de Educação ou também, eventualmente, dentro de Ciências Sociais e Gestão, não sei se... Sim, olá Sónia, olá, boa tarde a todos e a todas. Eu posso responder a essa questão. Sou Susana Henriques e sou coordenadora do mestrado de Administração, ou pertenço à equipa de coordenação do mestrado em Administração e Gestão Educacional. Não é exatamente uma resposta específica para a educação especial, mas pode ser uma via, porque é um mestrado de facto voltado para a escola e para os professores, e a verdade é que os professores de educação especial também têm um papel importante de liderança e de trabalho específico e sobretudo em dinâmicas de políticas públicas ligadas à inclusão, que ainda são relativamente recentes e que ainda estão pouco estudadas, e que por isso mesmo podem ser uma opção para este potencial candidato ou candidata. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professor. Posso também acrescentar, em relação a esta questão da educação especial, que na secção de Ciências Sociais e Políticas do Departamento de Ciências Sociais e Gestão, existem vários doutorados que fizeram as suas teses no âmbito da deficiência e no âmbito da educação especial, embora estes mestrados, ou estes doutoramentos e mestrados, não estejam... não dão progressão na carreira em termos do que é necessário para o Ministério da Educação entrar no grupo de educação especial. Portanto, o grupo de educação especial, as pessoas têm uma formação de base específica em cursos que estão acreditados para progredir na carreira. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que este curso, dessa forma, nós não temos, para as pessoas poderem ingressar ou progredir na carreira, mas existem temáticas ligadas à deficiência e às questões sociais relacionadas com a deficiência em vários âmbitos, quer em termos educativos, quer em termos comunitários e sociais, de pessoas que têm desenvolvido a sua investigação dentro deste âmbito. Eu já agora acrescentava também que ainda no Departamento de Educação e Ensino à Distância, o mestrado em Supervisão Pedagógica tem acolhido todos os anos vários professores de ensino especial. Há vários professores desta área que nos têm procurado para desenvolver os seus trabalhos relacionados com estas questões, nomeadamente com este complexo processo de coordenação com os diferentes profissionais envolvidos no processo de ensino especial, de supervisão do trabalho dos professores titulares de turma. Portanto, há muitos ângulos por onde um professor do ensino especial pode pegar, envolvendo-se no mestrado em supervisão pedagógica. Obrigada, professora. No seguimento, então, agora da resposta da professora Filipa, e porque também penso que poderá ser enquadrado quase que em qualquer departamento, partilhar aqui uma questão que é, somos questionados sobre qual da nossa oferta pedagógica deve seguir alguém para poder atuar na área da produção, dinamização e promoção cultural. Professor Dionísio, quer dizer-nos alguma coisa? Sónia, não se importa de repetir outra vez Dentro da nossa oferta formativa, qual é que aquela pode levar ou facilitar a atuação na área da produção, dinamização e promoção cultural? Os estudos portugueses, por exemplo, podem, o doutoramento em estudos portugueses ou
ou o mestrado em estudos comparados, por exemplo, também que ao abordar, ao incidir em diversas áreas relacionadas com os estudos interartes, poderão permitir, e permitem, temos já casos de alguns alunos que entretanto conseguiram desenvolver o seu trabalho profissional nessas áreas, para além também do mestrado em estudos sobre a Europa, que permite, e já permitiu também alguns ex-mestrandos, integrarem determinadas instituições ligadas direta e indiretamente também à produção de conteúdos culturais, etc, etc. Obrigada, professor. Não sei se mais algum docente quer intervir nesta questão ou se mais alguém tem alguma questão a colocar. Eu não tenho aqui mais nenhuma questão que tenha identificado, já que grande parte das questões foi respondida pelos docentes no chat. Uma última oportunidade, se alguém tiver alguma questão a colocar. Talvez eu só possa aqui dizer uma questão que eu acho que... não, alguém quer fazer uma questão, por favor? Sandra, eu só queria complementar, eu não percebi bem a questão sobre a parte da cultura, se era só ao nível do Departamento de Humanidades, mas pronto, o mestrado em Relações Interculturais também trabalha todas essas questões da interculturalidade. Só que eu não percebi o princípio da pergunta, não sei se está relacionado com... Eu posso repetir, é que dota de competências para atuar na área da produção, dinamização e promoção cultural. Ok. Obrigada, professora. Obrigada. É interdisciplinar. Não, o que eu queria só aqui reforçar, e acho que foi um bocadinho notório ao longo destas apresentações, por um lado, a diversidade da oferta educativa nas diferentes áreas científicas onde a universidade oferece a sua formação, e que, por um lado, embora seja, ou é um modelo de ensino à distância em que cada um gere o seu tempo e permite a conciliação não só com a profissão, mas também com a vida familiar, mas que ao mesmo tempo, eu acho que pelos testemunhos, isso foi notório, permite uma grande colaboração e que o estudante sente uma grande colaboração entre os seus colegas, mas também um grande apoio por parte dos docentes, onde há aqui um grande acompanhamento no processo de aprendizagem. Por outro lado, sim? Sim. Não sei quem é que está a tentar falar. É o Joaquim Gronita, que está a atender um telefonema com o micro ligado. Já foi resolvido. Professora Sandra, pode retomar. Professora, tem que ligar o seu micro. Desculpem. Outra questão que também foi notória ao longo destas apresentações é a preocupação da universidade de fazer parcerias e, portanto, ter aqui uma capacidade ao mesmo tempo, não só parcerias internas, e que isso lhe permite uma oferta interdisciplinar e transdisciplinar, que eu acho que é uma questão muito importante nos dias de hoje e que tem sido também uma preocupação da nossa instituição. E estas parcerias podem ser muito úteis, não só tendo em conta as necessidades que existem de formação, mas também procurar, dentro das áreas específicas, quando já estamos a falar em mestrados, em doutoramentos, procurar apoio noutras instituições de forma a poder completar a formação que pretendemos oferecer. Por último, é também a questão, também nos testemunhos e nas próprias características da nossa oferta, que há aqui uma particularidade, se calhar, do sistema de ensino desta universidade, que é, a nível das investigações, elas possam ter tanto um caráter mais prático, de necessidade, e aqui o colega professor Porfírio reforçou muito bem isso,
da resolução de problemas, porque temos muitos estudantes que estão inseridos no mercado de trabalho e que querem resolver um problema onde eles estão inseridos no mercado de trabalho ou até na sua região, onde existem e que querem de facto contribuir para a melhoria ou para a resolução desse problema. Mas por outro lado haver aqui também uma forte relação com uma investigação mais teórica ou com uma ligação ao centro de investigação e com a possibilidade de publicação, para quem quiser mais uma vida académica, mas também hoje em dia todas as questões de publicações, de prémios estão muito para além do meio académico. Era um bocadinho isto que eu queria só partilhar. Obrigada. A professora Sandra, até talvez consigo, deixo esta questão que entretanto já não lhe vou colocar, porque a professora Filipe já fez o favor de nos responder, peço desculpa, tinha a ver com o nosso modelo de avaliação de segundo e terceiro ciclo, mas a professora Sandra já fez, a professora Filipe já nos fez o favor de responder. Obrigadíssima, professora Sandra. Então eu passava a palavra à minha colega, à Séfora, que irá então encerrar a sessão. Sónia, eu julgo que o Pedro Alves da Veiga colocou a mão no ar só. Sim, Pedro? se fosse possível, era só para deixar aqui assim uma nota, que nós temos uma série de cursos em oferta conjunta com as universidades. E eu deixei agora justamente também no chat o link para o caso do doutoramento em Média Arte Digital. Contudo, era para chamar a atenção que, em algumas situações, e é também o caso do doutoramento em Média Arte Digital, é a outra universidade que neste momento está a fazer o acolhimento. O que é que isto significa? Significa que os prazos de candidatura se regem pelos calendários das universidades parceiras. E, portanto, importa ter este cuidado de ver justamente qual é que é a instituição de acolhimento para depois fazer a candidatura dentro dos prazos dessas instituições, que podem diferir entre instituições. Era só esta nota. Obrigado. Obrigada por essa nota final em relação aqui às candidaturas, que aliás, em termos de universidade aberta, é oportuno ver agora essas mesmas candidaturas, mas de facto há que ter atenção a tudo aquilo que sejam parcerias e, portanto, muito obrigada. Julgo que podemos então dar por terminada esta sessão. Eu peço desculpa, existia um senhor Pinhel que por 2 vezes já tentou falar, talvez dar-lhe a palavra, não? Eu julguei que já tinha sido respondido no chat, mas então sim, claro. Sim, boa tarde e peço desculpa, já é boa noite. Eu estava a insistir a pedir a licença porque eu estava na biblioteca e estava para fechar. É que estava em dúvida se a candidatura que irá começar em maio, se neste maio, se é só para os alunos que já eram, que vão fazer o pedido de reingresso, ou também são abertos a todos aqueles que estão interessados a se candidatar. Mas foi esclarecido no chat. É só pedir desculpa da forma como eu tinha interrompido a conversa, porque eu não queria sair sem que tivesse esse esclarecimento. Obrigado. Não tem problema, nós é que agradecemos o seu interesse pela Universidade Aberta. Por vezes não temos noção de que, às vezes, as dificuldades, por exemplo, de acesso, podem condicionar-nos um pouco a nossa vontade de participar. E eu peço-lhe desculpa se fui indelicada para si, espero que não, mas de facto tínhamos aqui um alinhamento e tínhamos algum receio de estender demasiado esta sessão e, portanto, por isso mesmo sugerimos que colocasse a questão no chat, ainda bem que já está resolvido. Aproveito então para dizer que nós, funcionários não docentes da Universidade Aberta, continuamos sempre ao dispor de todas as questões que tenham para nos colocar. Essa é a nossa função e é também o fazer essa ponte com as dúvidas que possam surgir, que vai mediando o nosso trabalho. Os nossos contactos estão todos no site da Universidade Aberta, portanto estamos absolutamente ao vosso dispor, os meus colegas e eu, para ajudar nestas questões com mais detalhe, se for caso disso. E aproveito então neste momento para agradecer a todos os que participaram nesta sessão, desde logo aos nossos estudantes e aos potenciais interessados que estiveram connosco, mas também, como disse há pouco a Sónia, a esta sorte imensa de poder participar numa sessão com um conjunto substantivo de docentes da Universidade e que aproveitaram também para ajudar a responder a questões mais detalhadas no chat, o que significa que esta
sessão foi mais do que aquilo que nós conversámos aqui, foi também aquilo que se foi passando em simultâneo por escrito, e isso enriquece-nos a todos, porque permite que todos tenhamos resposta às dúvidas que possam ter surgido, ou pelo menos mais respostas, e portanto agradecer então aos nossos docentes por esse trabalho extra, pela participação nesta sessão, e naturalmente aos senhores diretores de departamento, e por último à professora Sandra Queiro, que foi a mentora deste último dia aberto, e que de facto pôde aqui reunir um conjunto interessante de testemunhos por um lado, e por outro partilhar aquilo que é a nossa oferta formativa, sobretudo de segundo e terceiro ciclo. Portanto, professora, acho que, se me permite, e se não me ficar mal, acho que fechamos muito bem este último de 4 dias abertos, se assim podemos chamar, que foi uma iniciativa transversal do nosso Departamento de Comunicação, e que culminou então com esta divulgação detalhada da nossa oferta formativa de segundo e terceiro ciclo. Espero que tenha sido uma sessão proveitosa para todos, e continuamos ao vosso dispor sempre que necessário. Continuação de uma boa noite, tarde para todos. Muito boa noite, obrigada. E qualquer questão, coloquem aos coordenadores dos diferentes cursos, que estão sempre disponíveis para ajudar e esclarecer. E obrigada a todos. Boa noite. Yeah.